Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar! Vamos falar de Vasco da Gama. E hoje eu vou matar uma curiosidade de muita gente aí. Por quê? A gente sabe que o Luiz Amarídia hoje é um dos nomes mais falados para reforçar a equipe do Vasco da Gama. E todo mundo quer saber como joga esse jogador. É isso tudo mesmo? É para o Vasco estar fazendo todas as apostas nele? Eu vou fazer aqui uma análise completa desse jogador. Estilo de jogo, pontos positivos, pontos negativos, vou trazer aqui os números dele na carreira, vou trazer as características dele para você saber por que o Vasco vem tentando com tanta força no mercado para trazer esse jogador. E pode ser também que quando você esteja assistindo, esse jogador esteja anunciado no Vasco e aí você confirme como será o novo reforço da equipe. Enfim, vamos falar muito de Luiz Amarídia, vai ser uma análise aí para você conhecer esse jogador, as principais características, fazer uma alusão ao último atacante do Vasco que foi o Germancano, enfim, vamos falar muito de Luiz Amarídia. Vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai analisar esse paraguaio aí que tá dando o que falar. Olha aí, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando nosso vídeo! Estamos iniciando aí o último vídeo de ano de 2021. Pode ser que quando você esteja assistindo já esteja em 2022. Então, feliz ano novo para todos que nos acompanham no canal. Um abraço para todo mundo. Que seja um ano melhor para o Vasco. Que a diretoria do Vasco se mova e que a gente saia dessa areia movediça que é a Série B. Porque o torcedor vascaíno merece, no final de 2022, estar comemorando o acesso para a Série A de 2023, é o que eu mais espero. E manda aquele abraço e um feliz ano novo para todos vocês. Manda um abraço para você também que tá sempre junto com a gente, que se inscreve no canal, que deixa seu comentário, que curte. Eu quero seu comentário aqui, o que você vai achar aí do Luiz Amarídia. Eu quero que você fale aqui sobre o jogador, o que você achou sobre as nossas análises. E também para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, o YouTube te recomendou, um amigo compartilhou esse vídeo naquele grupo do Zap, seja muito bem-vindo. É como eu sempre digo, gostou do Comenta Léo? Aqui a gente traz informações, a gente comenta as notícias, por isso é Comenta Léo. A gente traz análises de jogador, sugestões, enfim. Seja muito bem-vindo, será um prazer tê-lo como nosso inscrito. E olha, vamos falar do Amarídia porque tem muita coisa para falar, viu? A partir de agora, vamos falar desse paraguaio, né? Por que há tanta esperança nesse jogador? Porque o Vasco está tentando tanto esse jogador, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, o Vasco aí tem uma situação para trazer o Luiz Amarídia. E é o seguinte, eu vou trazer primeiro os números desse jogador. Olha, Luiz Amarídia, 26 anos, 1,82 m, é um jogador que joga como um centroavante, mas não é aquele cara que tá muito preso ali. A gente vai trazer as características dele daqui a pouco. Vai passar aí na sua tela agora os números do jogador. O jogador teve duas boas temporadas, né? A temporada 2021 na LDU é uma temporada brilhante do Luiz Amarídio. Eu acho que é a melhor do Luiz Amarídio. O cara fez 15 gols em 31 jogos pela LDU. Foram 3 assistências e foi onde fez ele chamar bastante atenção do próprio Vasco, da Universidade de Chile, entre outras coisas. Também tem uma boa temporada que ele fez em 2019, também no futebol equatoriano, que é pela Universidade Católica, onde ele fez 28 jogos, 21 gols e 7 assistências. Aí muita gente vai perguntar por que a temporada dele em 2020 foi melhor do que a 2019. Ele jogou um campeonato como a própria Libertadores. E aí, ele conseguiu se destacar jogando pela LDU na Libertadores também. Então, por isso eu considero a melhor temporada. Em termos de número, a temporada da Universidade Católica é uma das melhores que ele tem. O jogador também fez 12 jogos e 1 gol e 1 assistência pelo Vélez, onde nunca conseguiu se firmar. Jogou também na MLS, onde fez 10 jogos e 3 gols, fez 10 jogos e nenhum gol pela equipe do Minnesota. E também pelo Sol de América, onde fez 10 jogos, 3 gols, 1 assistência e conseguiu aí fazer não tão boa temporada. Quais são as principais características do Luiz Amarídia? Por que ele chama tanta atenção? Eu vim observando, e está passando algumas imagens na sua tela, que Luiz Amarídia é um cara de muita força. Apesar de não ser um cara tão forte assim, ele usa muito sua força física. Como você está vendo, ele é um jogador que vai sempre para cima, é um jogador que tenta sempre um X1, é o cara que vai buscar a jogada, vai para cima do zagueiro. Ele sempre busca o caminho do gol. Isso é uma das características do Luiz Amarídia. Ele também tem uma outra característica, ele sai bastante da área. Ele não é um jogador que fica estático. Vamos dizer assim como o Cano. A gente tinha um Cano que
que não tinha tanta movimentação. O Luiz Amarília é diferente. É um cara que se movimenta, é um cara que vai buscar jogo, é um cara que gosta de atacar principalmente o espaço futuro, ele gosta de se projetar em espaços futuros, ele gosta de fazer essa movimentação para dar opção ao meio-campo. É um jogador muito interessante por isso. É um jogador também que sabe ocupar espaços. Como eu já falei que ele gosta de ocupar, atacar o espaço futuro, ele gosta de ocupar espaço. Ele tem uma noção de espaço que eu estava observando enquanto estava fazendo a análise dele, vendo os lances. Infelizmente não vou poder botar os lances aqui por questões de direitos autorais, mas ele é um cara que se posiciona muito bem. Ele está sempre bem posicionado. Ele sabe onde a bola vai vir. Ele consegue se desvencilhar da zaga e consegue a melhor espaço para ele se posicionar. Isso é uma das grandes virtudes do jogador Luiz Amarília. Outra coisa que o Luiz Amarília também faz muito bem é o jogo de corpo, a finta. Ele gosta de fintar, ele gosta de quando vai para cima do jogador, ele consegue fazer um drible de corpo, mas não é aquele cara tão habilidoso assim. Aí nós vamos para os pontos negativos do Luiz Amarília. O Luiz Amarília não é um cara que você vai ver ele driblando, fazendo grandes dribles. Não é um cara que vai fazer aquela jogada brilhante, aquele cara de técnica. Não, ele é um cara muito mais efetivo, um cara muito mais operário, um cara que vai muito mais para cima para fazer o gol, do que aquele cara que vai buscar o drible, aquele cara que vai dar um drible desconcertante para fazer o gol. Ele não é esse cara. Ele não é esse jogador. Outra coisa que ele também não é um jogador que vai ficar lá na frente como centroavante só de bola aérea. Ele consegue muito bem se posicionar na bola aérea, mas ele não é um cara que é especialista na bola aérea, na bola na área. Ele é um cara que sabe se posicionar. Se deixarem ele se posicionar, se deixar ele livre, ele vai conseguir cabecear e vai fazer o gol. Mas não é um cara que tem isso como a sua principal virtude. Outra coisa que me chama bastante atenção no Luiz Amarília é a questão física. A questão física do Luiz Amarília, ele me parece ser um jogador muito bem preparado. Um jogador que, se for precisar para puxar um contra-ataque, ele vai estar preparado para isso. Agora tem também as questões negativas. O Luiz Amarília fez 2 boas temporadas, em 2020 e em 2019. Quando jogou no mercado equatoriano. Quando ele jogou em outros mercados, não conseguiu ir tão bem, assim como foi no Vélez, assim como foi também na MLS, como também jogou no Chile. Ele não conseguiu, no eixo fora do Equador, fazer uma grande apresentação, não conseguiu ser um jogador que desse qualidade, não foi um jogador que conseguiu se firmar em outros mercados. Mas eu espero que seja muito bem pro Vasco. Por quê? O Luiz Amarília me parece viver a sua melhor fase tecnicamente, porque está conseguindo fazer gols, consegue se desvencilhar, quanto fisicamente. Não à toa, é um jogador de seleção, é um jogador que vem atuando pela equipe do Paraguai, que vem sendo convocado. Então, essa situação física dele, parece que ele está no seu auge. Parece que aos seus 26 anos, o Luiz Amarília atingiu o ápice da sua carreira. O cara está conseguindo jogar bola, o cara está conseguindo fazer gols, o cara consegue fazer jogadas, consegue ajudar a sua equipe. Então, essa questão do Luiz Amarília nesse momento me chama bastante atenção. É um jogador que parece que atingiu a sua maturidade física e técnica. E por isso, vem chamando bastante atenção da equipe do Vasco. No Vasco, ele poderia ajudar muito numa Série B, sim, por ser um jogador que vai pra briga, não é um jogador que vai sempre na qualidade técnica. Agora tem seus poréns. O Vasco precisa ter, para jogar com o Luiz Amarília, um meio de campo bastante efetivo, um meio de campo rápido, um meio de campo dinâmico. Por quê? O Luiz Amarília também é um cara que gosta de fazer tabelas, um cara que gosta de jogar de costas, um cara que consegue fazer um pivô. Então, você tendo um meio de campo que articula bem as suas jogadas, que constrói muito bem, o Luiz Amarília vai ser o tempo todo acionado. Principalmente aquele jogador que gosta de dar um passe futuro, um jogador que gosta de dar passe de quebra-linhas. Por quê? Porque o Luiz Amarília, ele se projeta para esse tipo de jogada. Ele consegue fazer com que o seu meio de campo consiga lhe achar em momentos futuros, como eu falei. Ele consegue se movimentar atacando o espaço futuro. Então, na minha opinião, dentro de toda a análise, o Luiz Amarília seria um bom reforço para o Vasco? Neste momento, sim. O Luiz Amarília está muito bem fisicamente, é muito bem taticamente. O que vai pesar nesse momento é a adaptação, se o jogador vai conseguir se adaptar ao futebol brasileiro, a temporada vasta de jogos do futebol brasileiro, aos campos da Série B. Eu acho que não seria tão problema assim, porque ele jogou num campeonato em que não tem os melhores campos no mundo. Eu acho que isso ele não causaria, não seria problema para ele.
Mas a questão da adaptação, a questão de jogar em outro país, a questão dele ter ido muito bem somente no Equador, pode pesar. Mas sim, é uma aposta válida, é um jogador novo, é um jogador que se o Vasco adquire ele e ele vai muito bem, ele pode ter um mercado até emergente na Europa, um mercado de Emirados Árabes que pode dar um dinheiro ao Vasco. Então, este eu aprovo. Eu acho que é um grande reforço. É um cara que o Vasco hoje, dentre as contratações que o Vasco tem, o nome de Raniel, entre outros que vem aí sendo especulados, o próprio Isaac que pode fazer essa função, ele hoje tem a melhor condição física, técnica e tática para poder ser o atacante do Vasco da Gama. Então, Luiz Amarídia é um excelente reforço. E o Vasco fechando com ele, o Vasco vai estar muito bem servido com um grande atacante. Então é isso. Saudações vascaínas, até o nosso próximo vídeo e aquele abraço!